Pessoal, vamos para a segunda parte aí das fases de licitações e resolução de questões da semana 5, dia 3. A questão 11 vai falar que a homologação do certame é o ato administrativo pelo qual se atribui ao vencedor do objeto da licitação, outorgando-lhe a titularidade jurídica do resultado alcançado. A homologação não, quem é aqui? Adjudicação. Certo? Então, a adjudicação é que eu concedo, eu entrego a titularidade do objeto alcançado ou contratado aí, ok? Ou a ser contratado, melhor dizendo, porque a adjudicação vai gerar uma expectativa de direito de contratar com a administração e não uma obrigatoriedade da administração contratar, perfeito? E a homologação nesse sentido é o que? A homologação ocorre no final, a autoridade competente vai ratificar todos os atos aí que estão todos em conformidade com a lei, certo? Então é um documento que vai trazer um referendo, vai ratificar os demais atos que foram feitos aí pela comissão. Olha só, a adjudicação após o julgamento das propostas ao licitante vencedor será adjudicado o objeto licitado. Então, adjudicar é conceder, atribuir, entregar, submeter e conferir. Então, nesse caso, ele tem agora o direito de contratar com a administração. Então, a administração não pode agora contratar com outro, a não ser com ele que foi adjudicado a ele. Mas, ela pode deixar de contratar porque é somente uma expectativa de direito. Por sua vez, a homologação, então, após a fase de julgamento, a adjudicação e decorrido todos os prazos de recurso, a autoridade competente ratificará todos os atos anteriores, confirmando sua validade perante a lei. Perfeito? Então, ele trouxe a definição de adjudicação, mas colocou homologação, portanto, nosso item está incorreto. A questão 12, eu coloquei uma caveirinha porque eu achei uma questão muito mal formulada, certo? Porque ele vai falar assim, a empreitada por preço global está indicada quando o contratante domina o escopo a ser contratado. Então, quem é o contratante? É a administração pública. O contratado, o escopo a ser contratado, então vai ter o contratante e o contratado. O contratado é quem? O licitante. Então está dizendo assim que a empreitada por preço global está indicada quando o contratante domina o escopo a ser contratado. Vamos ver o que diz a lei aí. Empreitada de preço, letra ali. Empreitada de preço global quando se contrata a execução de obra ou de serviço por preço certo ou total. Artigo 47. Nas licitações para execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a administração deverá, então quem deverá? A administração, fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessárias. Então, a administração deverá fornecer todos os elementos e informações necessárias para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação. Então aqui ele está dizendo agora que para o contratado elaborar a sua proposta, ele deve ter o quê? O total e completo conhecimento do objeto da licitação. Voltando aqui, a empreitada de preço global está indicada quando o contratante domina o escopo do contrato. Domina o escopo significa do escopo a ser contratado. Domina o escopo, ou seja, domina todas as informações, os requisitos necessários aí do que vai ser contratado. Veja que não tem nada a ver, a empreitada por preço global está indicada quando ocorrer esse domínio. Tanto a administração tem que ter esse domínio que precisa contratar, e quanto a empresa ou o fornecedor ou o contratado aí precisa dominar esse escopo, certo? Mas a empreitada preço global volta aqui, tá vendo que ele não tem é porque ele traz aqui o preço, talvez o preço certo e total, para quando eu estou fazendo uma empreitada eu já tenho o escopo total da contratação, talvez nesse sentido, certo?
talvez nesse sentido, para você saber, olha, estou fazendo uma empreitada que às vezes é empreitada integral, que é a outra, você não tem aí os quantitativos, não tem sentido também. Eu estou tentando salvar, estou tentando tirar essa caveirinha ali de cima, mas eu não consigo, porque se eu colocasse aqui a empreitada do preço global está indicada quando o contratante domina o escopo a ser contratado. Qualquer coisa que eu colocar aqui nessa parte aqui, ó, e se referir a licitações, o restante vai estar certo, porque sempre a administração precisa dominar o escopo a ser contratado, sempre, e não somente no caso do preço global. Então eu acho uma questão muito mal formulada. Vai cair aí para a área de engenharia, tentaram fazer uma questão muito específica, eu não concordo com isso. Tá certo, assim como qualquer coisa que tivesse escrito ali, a empreitada integral está indicada quando o contratante domina o escopo a ser contratado? Sim ou não? Sim. Por quê? Mas não é isso que indica, certo? Então, empreitada no preço global, ela está indicada quando o contratante domina o escopo a ser contratado. É isso que define a empreitada do preço global? Olha, empreitada do preço global quando a contratação, quando se contrata a execução de obra ou serviço por preço certo. Então, preço certo e total. Então aqui, empreitada por preço global está indicado quando o contratante domina o que? O escopo a ser contratado, ou ele sabe o preço certo e total, preço certo e total. Mas ele diz que está certo, uma questão, a meu ver, muito ruim. Mas vamos lá, continuando. Para otimizar o processo de compras no setor público, especificamente quanto à aquisição de materiais de consumo, no edital de licitação deverá ser descrito detalhadamente o objeto a ser contratado, visto que a riqueza das especificações, isso aqui que traz o erro da questão. Evita a contratação inócua, dessa forma preserva-se o interesse público. Riqueza de informações, você começar a colocar informações desnecessárias, certo? E riqueza de informações, você não está trazendo uma especificação sucinta do objeto. E aqui a lei prevê o que? Detalhamento sucinto. Vamos ver? Olha, objeto da licitação em descrição sucinta e clara, certo? Lá no decreto que trata aí da matéria, ele vai falar na realidade que trata da matéria lá do pregão, mas trata de licitação. Ele diz que o objeto da licitação, ele vai ter uma descrição PSC, precisa, suficiente e clara. Perfeito? Aqui está dizendo sucinta e clara, resumida e clara. Então eu não preciso trazer riqueza de especificação. Então está errado isso. Questão 14. A minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o licitante constitui parte integrante do edital. Sim ou não? Sim. A minuta vai estar parte integrante do edital. Então quando o licitante... então continuando aqui, sendo apresentada como anexo desse, certo? Olha só, quando o licitante vai participar da licitação, ele olha lá o edital, lá num dos anexos vai ter uma minuta de contrato que ele vai dar uma lida, e nessa lida ele vai verificar se ele se enquadra nas obrigações da contratada, do contratante, nas formas de pagamento, prazos, nas sanções. Então ele vai dar uma olhada em tudo para ver se ele concorda. Concordou, entra na licitação, e depois não há o que se falar em desconhecimento aí do contrato. Perfeito? Então, correto. Artigo 40 vai falar: constitui anexos do edital, projeto básico executivo, orçamento, minuta de contrato, que é o que nós estamos falando, e as especificações complementares necessárias aí. Questão 15, coloquei uma casca de banana, vamos ver?
na fase de habilitação de uma licitação, a administração pública pode solicitar a comprovação de regularidade fiscal e trabalhistas de participante. Então, está falando aqui, nesta fase aqui da habilitação, solicitar o que? Regularidade fiscal e trabalhista, certo ou errado? Depende. Vamos continuar. Na fase, tá certo, na fase da habilitação eu peço isso. Mas o que tem o erro aqui? Na fase da habilitação de uma licitação, administração, isso aqui, ó, pode solicitar a comprovação ou deve solicitar a habilitação? A resposta é deve, por isso que o item está incorreto. Então era para cuidar na casca de banana, e essa aqui até mesmo o próprio examinador errou a própria questão que ele elaborou. Veja aqui, ó. O banco alterou o seu gabarito sob o argumento: a solicitação da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista do participante na fase de habilitação de uma licitação é uma obrigação da administração pública e não uma faculdade. Por esse motivo, opta-se pela alteração do gabarito. Perfeito? Então, até mesmo o examinador errou aí, então, porque é uma obrigatoriedade, não uma discricionariedade aí, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista na fase da habilitação. Questão 16. Eu coloco aquele bonequinho ali em cima ali para que você olhar os detalhes, as vírgulas, pontuação, o que uma palavrinha quer dizer aí, certo? Vamos lá. O edital de licitação, no caso de licitações pertinentes a obras e serviços, deve incluir requisitos mínimos exigidos para a aptidão técnica dos interessados, devendo a comprovação desses requisitos ser feita por atestados registrados registrados nas entidades profissionais competentes, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. Resposta certa ou errada? Então está falando aqui que, novamente, então nós temos um edital de licitação, certo? Então, relacionado aí a obras e serviços, ele está me dizendo que eu preciso ter aí exigido dos licitantes requisitos mínimos para a aptidão técnica deles. Perfeito? Perfeito. Devendo a comprovação desses requisitos. Agora ele vai me entregar algum documento, certo? Ele vai entregar algum documento. Esse documento é ele expedindo ou alguém expedindo em nome dele? Alguém, certo? Porque senão ele vai escrever qualquer besteira no papel. Então alguém vai fazer esse ateste, certo? Então é um atestado de capacidade técnica. Esse atestado de capacidade técnica registrado nas entidades profissionais competentes. Por exemplo, eu vou fazer uma obra e serviço, eu quero que tenha um atestado de quem? De profissionais registrado no CREA, certo? CREA, então, é o que? É uma entidade profissional competente. Posso exigir isso? Posso. Perfeito. Fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, a depender da situação aí. Então, o item está correto. Então, veja, artigo 30 vai falar que a comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação e indicação das instalações do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, ok? Então eu tenho o que? Comprovação de aptidão para desempenho das atividades. Lá embaixo vai dizer assim, a comprovação de aptidão referida no inciso 2 desse artigo, no caso de licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados. Atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privada, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes. Perfeito? Então ele trouxe aí uma situação que está enquadrada aí nesse dispositivo legal, portanto, então o nosso item está correto. Questão 17. Não ofende o princípio da igualdade ou da ampla competitividade a cláusula editalícia que, em licitação destinada à contratação de serviço para fins de qualificação técnica, comprovada a experiência. Então, ele está me dizendo aqui que numa licitação
certo? Você vai colocar lá atestado de capacidade técnica que o licitante já executou aquele serviço ou serviço similar em outro local, para comprovar da experiência, para evitar o que? Uma contratação que traga um risco de uma execução parcial ou total do objeto. Então não ofende? Não ofende. Não ofende o princípio da igualdade nem da ampla competitividade. Por quê? Eu não posso contratar alguém que não tem experiência, então não há o que se falar numa restrição de competitividade. E sim, estou colocando, deixando apto todos os que têm o que? A experiência naquele objeto. Perfeito? Então, questão correta. Questão 18. A administração não pode impor regras e procedimentos mais rígidos para as empresas que possuem débitos fiscais, ainda que habilitadas no processo licitatório, como forma de assegurar o cumprimento contratual. Então, a administração não pode impor regras e procedimentos mais rígidos para empresas que possuem débitos fiscais, além dos que já estão previstos na própria lei de licitações. Perfeito? Então, como forma de assegurar o cumprimento contratual. Então, temos regras, sim. Essas regras já estão previstas na Lei 8666, e a administração, por a empresa possuir eventualmente aí um débito fiscal, ela não pode impor outras regras ou procedimentos que sejam mais rígidos, mas que não estejam previstos na Lei 8666. Então, aqui então ele está dizendo então, que a administração não pode. Perfeito? Ok. Então tá certo. Olha, a documentação relativa à regularidade fiscal trabalhista, conforme o caso, consistirá. Então ele está falando assim, somente isso, consistirá nisto. Então eu não posso ampliar. Perfeito? Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. Ou seja, não posso ampliar, não posso ir além disto. Inclusive, a título de informação, lá na Lei Complementar 123 de 2006, no artigo 43, prevê a possibilidade de empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, participar de licitação, ganhar a licitação e estar com débito fiscal aí eles vão dar um prazo para ser regularizado. Há possibilidade? Sim. Então, o item está correto, porque não podem impor outras regras mais rígidas aí não. Questão 19. Na fase interna da licitação, eu coloquei uma caveirinha, veja por quê. Na fase interna da licitação, a autoridade competente, então vamos ver aqui. Fase interna. A autoridade competente determina a realização do procedimento licitatório, define o seu objeto, então determina a realização. Define o objeto que vai ser comprado e o recurso que vai ser utilizado. Perfeito? Perfeito. Já na fase externa, daqui a caneta. Na fase externa, a mesma autoridade convoca os interessados por meio de edital, carta convite, analisa as condições dos interessados que afluem à licitação, no caso da habilitação, julga as propostas e homologa e adjudica o objeto da licitação. Tá certo ou tá errado? Tá certo. O que o pessoal dá uma pressionada, que é o que? Fala que é uma autoridade competente e a mesma autoridade competente convoca, faz tudo. É isso que o pessoal às vezes fica em dúvida com essa questão. Então, mas vamos salvar ela aí para vocês. Então a regra é que ocorra a fase interna. Vamos mudar aqui a caneta. Ó, na fase interna ocorra então a autoridade competente ela vai determinar a realização de um procedimento licitatório, definir o objeto, falar, a autoridade competente vai chegar para você e falar assim, ó, eu preciso que seja realizado um procedimento licitatório, você está na área de licitação, ok? Eu defino o objeto, eu preciso que você compre aí material de expediente, certo? Quanto? Vai colocar um estoque para 6 meses dos itens faltantes, perfeito? Tem uma relação lá já no almoxarifado, aí beleza, você vai fazer a contratação. Agora ele vai chegar, quanto valor que você precisa, vai fazer uma pesquisa de mercado, vai chegar para você, para mim, a autoridade competente vai dizer, eu preciso de 300 mil,
Então eu vou indicar, ó, você vai pegar o recurso tal para essa licitação. Então tem isso, então a autoridade competente quem está fazendo isso, perfeito? Definição do objeto, foi ele quem disse, indicação do recurso. Na fase externa, a mesma autoridade agora convoca os interessados por meio do edital. Lá vai ter um extrato do edital no Diário Oficial da União, e dizendo lá que tem uma licitação na modalidade tal, no dia tal, objeto tal, e a sua assinatura da mesma autoridade vai estar lá no Diário Oficial da União, perfeito? Então vai ter isso. Por edital, carta convite, analisa, então a mesma autoridade agora vai analisar as condições dos interessados que afluem à licitação, habilitação dele, na realidade quem faz isso é a comissão, julga as propostas, quem faz isso? A comissão, e homóloga e adjudica o objeto da licitação. Quem faz isso? A mesma autoridade. Então quando ele faz essa homologação, ele está convalidando todos os atos, então por isso que poderia dizer que é a mesma autoridade pode fazer isso, ok? Então é um pouco forçado, mas o item está correto, perfeito? Uma questão chata aí. Então nós temos aí a fase interna, fase externas, e a fase externa temos aqui alguns passos, e a publicação aqui, por exemplo, está no nome do cidadão aí, da autoridade competente, a homologação e a adjudicação também está na autoridade competente, e julgamento da comissão não está, mas está dentro depois desse referendo aqui, dessa ratificação, perfeito? Questão um pouco polêmica aí dessa autoridade aí, ok? Mas vamos lá, uma questão chata, uma questão que foi considerada correta, uma questão que você pode cair uma questão similar a essa, você marca como certa e sai para o abraço, ok? Questão 20. A administração pode definir expressamente a localização geográfica da execução do contrato? Pode ou não pode? Lógico que pode. Vou falar que o contrato é a localização geográfica da execução do contrato. Tenho que fazer isso aqui, inclusive. Não só posso, mas como eu tenho. Por exemplo, eu vou fazer um serviço de limpeza, manutenção predial, ou de limpeza nas instalações da minha organização. O que vai acontecer? Da minha entidade ou do meu órgão, o que vai acontecer? Eu preciso falar qual é a localização, não tem sentido não colocar isso, ok? E desclassificar as propostas que não atestem a viabilidade técnica para o cumprimento do contrato de acordo com a tal definição. Então, você vai colocar lá como, vamos supor, você está lá no Pará, certo? Que como eu já tive aula, já dei aula aí para alguns servidores do Pará que moram a 2 dias às vezes, ou 1 dia de lancha, indo a rio acima ou abaixo até chegar no órgão dele lá, e então tem uma localização geográfica muito específica, certo? Então ele pode desclassificar a proposta que não atestem a viabilidade técnica para o cumprimento do contrato? Pode sim, certo? Porque ele vai colocar as condições, a localidade, as dificuldades que ocorrem lá, e aí quem não atestar essa viabilidade técnica desse cumprimento para a execução desse contrato, eu posso desclassificar essa proposta, senão ele depois, quando ele ganhar eventualmente, ele não vai conseguir me atender a contento, ok? Um exemplo que ocorreu, só para você ter mais ou menos uma noção, uma aluna minha aí da servidora, ela morava numa cidade chamada Parintins, acho que é isso o nome, no Pará. Ela fez uma adesão, uma ata, para o que? Para entrega de material de expediente para ela. Aí a ata, ela entrou em contato com o órgão gerenciador da ata, saiu no decreto 7892. Isso aí a gente vai ver, se for o caso, depois no edital. Se cair no edital a gente vê, tá? Então a gente pega muita informação, às vezes desnecessária, às vezes não cai na nossa prova. Mas vamos lá.
Decreto 7892 tem a possibilidade de adesão à ata, ou seja, alguém fez uma licitação e registrou os licitantes. Você agora pode, como órgão que não participou da ata, aderir a esta ata para que o fornecedor te entregue o produto na mesma condição. Aí o que aconteceu? Essa servidora, ela entrou em contato com o órgão gerenciador da ata pedindo autorização para adesão. Eles autorizaram, entraram com contato com o fornecedor se ele poderia entregar para ela. Aí ele falou que conseguiria e entregaria sim. Aí eles fizeram um contrato e mandaram o empenho para ele entregar o material para ela, certo? Aí o pessoal era de uma outra região do Brasil. Quando eles estavam levando para eles falaram assim: tá, qual é a rodovia que eu pego para chegar aí? O que ela falou? Não tem rodovia não, balsa, tem lancha. Não, mas e aí deu o maior problema, certo? Porque eles não tinham viabilidade técnica para cumprimento do contrato, não ele por causa da localização aí. Então tem essa possibilidade? Tem. Então eu posso desclassificar, perfeito? Nesse caso aí já tinha contratado e a empresa aí sofreu uma sanção, perfeito? Então era isso que nós tínhamos aí. Então a proposta que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação serão desclassificadas. Beleza? Então era isso que nós tínhamos para essa aula. Um abraço, aliás, nessa resolução de questões, um abraço e fiquem com Deus até